Bom, olá. Começamos agora então nossa live de domingo, né? Hoje, dia 9 de junho de 2024, 7 horas da manhã, como sempre, pontual. Eu acho que isso é importante a gente ter, né? Uma coisa assim, é 7, é 7, não é 7h15, não é 7h10, não é 10 para 7, é 7 horas. E aí nós começamos, o pessoal já começou a entrar. Samuca, Derizans, bom dia a todos, bom dia, muito bem-vindos aqui à nossa live. Né, já tem aí um númerozinho bom de pessoas, mas é sempre assim, vai crescendo devagarinho, o pessoal acorda, toma café e vai chegando. E nesse meio do caminho, hoje a gente vai falar de são vários temas, sem dúvida, como toda live, são vários temas, mas vocês podem ir colocando aí as suas questões, que a gente vai também respondendo, né? Embora eu tenha aqui uma lista bastante grande, mas tem uma delas que é interessante, que nós vamos falar hoje sobre extração de anzol. Né? E eu quero já perguntando para vocês, quem é que já teve, né, um acidente com anzol, seja consigo, seja com um amigo, seja, enfim, ouviu alguma coisa nesse sentido, para a gente ter uma ideia como isso realmente acontece. Né? E uma das questões hoje que veio aqui, que foi do Túlio, o Túlio pergunta exatamente isso, como é que eu lido com extração de anzol? Qual é a melhor forma, né, de eu mexer com isso? E a gente vai... Tá sem som? Normal pra mim. Não, tem gente dizendo que tá normal, tá normal. Ah lá, tá normal. É alguma coisa específica, então, sua aí. Então eu vou falar um pouquinho mais à frente, nós vamos começar aqui falando de outros temas, né? Porque são vários e a gente vai falar de extração de anzol hoje. Então vocês fiquem por aí e vão colocando quem já teve, quem já se fisgou, né? Quem já se sentiu como peixe alguma vez, porque eu confesso a vocês que estou cansado, tenho furo pro corpo todo já, a essa altura do campeonato, depois de quase aí 30 anos, mais de 30 anos, né? 30 e tantos anos já mexendo com a pesca esportiva, né? Diretamente na pesca esportiva. É isso aí, bom, beleza, todo mundo chegando e isso é muito bom. Pessoal, vamos começar então. Tem uma questão aqui do Sérgio Vida Livre. E ele pergunta o seguinte, a preocupação dele está como embarcar os grandes bagres, né? Nós estamos falando aí de Piraíba, estamos falando de Pirarara, Jaú, os grandes surubins, né? Os pintados grandes, porque os peixes menores de couro, né? Os bagres menores, não há grande problema de você embarcar, desde que você os embarque de uma forma correta no manuseio, ou seja, evitando a posição, como sempre eu digo aqui, evitando a posição vertical, procurando já trabalhar na posição horizontal, né, o que é muito legal, né, eu sempre trago, né, comigo aqui um exemplo. Então, esta posição nunca é boa, esta posição é melhor para o peixe, né? Então a gente deve procurar. O peixe, o bagre de menor tamanho, médio, isso tudo é simples, é tranquilo de você tirar da água, né? Hoje o meu processo, eu sempre digo isso, eu travo com um alicate de contenção na água, tiro, né? Tiro o anzol, o agaraté e já molho a mão e já levanto ele na posição vertical, horizontal, o que é muito prático. Mas o grande bagre é um problema, porque você para colocá-lo dentro do barco, quer dizer, peixe aí de 15, 20, 30, 40, 50, 60 quilos, tal, vai ser complicado. Não é fácil você colocar. E não é, vamos dizer, não é suave para o peixe. É muito difícil, porque você não tem forma. Ou você vai pegar pelo opérculo, que não deve ser posta a mão nunca, né? E arrastar ele pela borda do barco, fazendo com que ele passe, né? Dessa forma assim na borda do barco, arrastando, né, todo o ventre dele no metal do barco, ou na fibra, ou qualquer coisa, mas arraspando ele. Ou você vai segurar pelos ferrões, né, e vai arrastar do mesmo jeito, ou você vai pegar pelo pedúnculo caudal, que é uma área muscular ali que a gente deve evitar pressionar demais, né, e também vai arrastá-lo pela borda do barco. E aí ele vai cair no fundo do barco, aí você vai tirar o anzol, aí depois você vai pegar, depois você vai botar no colo, depois você vai levantar, às vezes vai levantar ele na posição vertical, o que é não deve ser feito, não é positivo, não é recomendável do ponto de vista de manuseio. Então, é todo um processo, e a volta é a mesma coisa, você vai colocar ele na borda do barco de novo e vai arrastá-lo, porque você não tem condição física, ninguém tem
capacidade física de levantar um peixe de 50, 60 quilos dessa forma. Então, óbvio que não que pode gerar algum processo, alguma mácula, algum machucado, alguma coisa nesse sentido, não é recomendável. Mas eu entendo que às vezes você quer fazer. Qual que é o ideal? O ideal seria, se possível, evidentemente, é você levar esse peixe lentamente para a margem, muito lentamente para a margem, se ela estiver perto, e você sair do barco e manusear o peixe grande dentro da água. Esse é o ideal, esse é o que a gente espera, esse é o que seria o mais recomendável, o menos prejudicial para o peixe. Eu entendo que nem sempre é possível, certo? Eu não tiro mais, ponto. Aí é pessoal, tá? Não estou aqui dizendo para vocês fazerem isso. Eu não faço. Se eu não posso levar para a margem, eu não tiro ele d'água. Às vezes, para tirar uma foto, que eu também quero tirar foto, né? Eu também preciso de foto, eu preciso tirar foto. Eu, às vezes, deito na lateral do barco, ou seja, parte do corpo para fora do barco, a cabeça, levanto a cabeça do peixe e faço uma foto meia lateral do barco, assim, onde pegamos nós dois, assim, já fiz isso algumas vezes, e é uma foto até bonita, né? A foto não necessariamente precisa ser do peixe inteiro. Isso, a melhor foto que eu tirei até hoje, nesses 30 e tantos anos, provavelmente, uma foto inclusive que eu já publiquei, é uma foto de um grande tarpon que tirei da água e botei no barco. Hoje não faria mais, faz anos não faria mais, mas essa foto pega... O peixe era enorme, o peixe devia ter, sei lá, quase 2 metros de comprimento, né? Então eu estou na proa do barco, segurando ele aqui, mostra meu corpo e a cabeça dele, a minha cabeça e a cabeça dele. É uma foto linda, de energia, que mostra muita vida e tal. Mas eu não faria mais. Hoje eu não tiraria esse peixe, tiraria eu na borda do barco e ele dentro d'água. Mas isso faz parte do processo, entendeu? Bom dia de novo, bom dia a todos que estão entrando. Eu vi gente aí do Telespires entrando, Fábio acabou de entrar, estivemos juntos ontem. E é legal também, tá? Então, o peixe grande é isso que eu quero dizer para vocês, tá certo? O ideal é você sair. Se não der, tenta fazer o melhor que você pode, ok? Agora, não faça da maneira errada, simplesmente achando que não está fazendo, tá? Às vezes é preciso fazer da maneira que não é recomendável, não errada, mas não recomendável, porque você não tem alternativa. Agora, não faça disso achando, isso é legal, o peixe não vai sofrer, tá tudo bem, tá, não sei o que, tá. Gente, de novo, eu sempre peço a vocês, eu só posso chamar alguém para entrar no vídeo se for muito lá no fim, se sobrar tempo. Tem muita questão que a gente trata ao longo, tá? Mas ontem foi um dia muito especial. É que acabou de entrar o Fábio Sussel aí, que é um engenheiro de pesca, um cara que conhece muito de peixe, que cria camarão do Pacífico de água salgada em Jaguariúna aqui, um camarão top de linha para comer, sem conservante, sem nada, muito bom. E ontem nós tivemos o Fly Fish Festival, 4º ano do Fly Fish Festival. É uma reunião de pessoas de todas as idades, casais, crianças, adultos. Tem um campeonato de brincadeira, um campeonato de fly com vários obstáculos, e o pessoal foi super divertido ontem. Foi aqui em São Paulo, ali perto do Ibirapuera, no Instituto de Pesca, um lugar maravilhoso. O Instituto de Pesca abriu esse espaço, né, para a pesca esportiva, o que é muito legal. Foi feito ali então o Fly Fish Festival, uma participação bastante grande, um evento delicioso, uma reunião de pescadores, vários ali trocando ideias, se conhecendo, criando novas relações, né, aprendendo, desenvolvendo técnicas novas. Então foi muito legal, eu recomendo a todos, tá? Que no ano que vem será também no Instituto de Pesca, já foi firmado, e que que vocês possam ir prestigiar, mesmo que você não pesque de fly. Vai lá, é um dia agradável, num ambiente natural, com muitas árvores, com muito verde, né? Um pessoal do churrasquinho ali, do chopp, e o resto ali vendo o pessoal atar mosca, trocando ideias mesmo. E eu tive o privilégio
né? Foi muito gostoso, foi assim, uma surpresa para mim, eu não estava imaginando isso. Eu participei da coordenação dos 3 primeiros festivais. Esse último festival eu tinha uma série de compromissos que meu tempo estava muito escasso e eu então pedi para ficar à parte, ajudando, mas não participando da coordenação. Mas aí eu fui surpreendido, né, mais no final do festival, com um prêmio, com uma homenagem até muito bonita, feita, tá vendo? É um pedaço de uma vara de fly colocada numa madeira para você pendurar, e aqui eu fui homenageado, né? Uma gratidão a Rubinho de Almeida Prado por sua contribuição ao fly fishing no Brasil. E eu fiquei muito emocionado e quero agradecer demais a coordenação do Fly Fish Festival, porque eu não esperava, mas fiquei honrado com essa lembrança, né? Foi muito gostoso. Então vamos em frente. O Arley Coutinho, ele fala o seguinte: é mais produtiva a pescaria com micro jig de metal? Micro jig são pequenas isquinhas assim, e você usa muito na vertical, né? Como um jig, um metal jig, né? Na pesca vertical. Pode ser arremessado e trabalhado também, pode, mas normalmente é descida para trabalhar na vertical. A pesca com micro jig de metal é mais produtiva? Por exemplo, o Arley, primeiro, mais produtivo em relação a quê, né? A gente tem que sempre correlacionar. Sempre que a gente vai comparar alguma coisa, nós temos que comparar ela com alguma coisa, senão fica muito difícil. A pesca do micro jig é legal? É legal. A pesca do micro jig é produtiva? Sim, sem dúvida nenhuma é produtiva. Né? Eu tenho um filho que mora em Ubatuba e que pesca muito lá, e ele usa muito micro jig para pescar. E pega legal peixes, entendeu? Pega quando a comida, quando aquela espécie que está sendo pescado está se alimentando de comidas pequenas, porque tudo com isca artificial nós temos que fazer essa correlação com a natureza. Né? Não dá para você imaginar que no momento que está sendo ofertado pelo peixe iscas pequenininhas, você vai entrar com uma isca deste tamanho e vai pegar, não vai. Agora, no momento que o peixe que está atacando iscas maiores, você entrar com uma isca pequenininha, também não vai funcionar. Então, eu acho que é super interessante a pesca do micro jig. Tenho usado, é uma pesca ainda nova no Brasil, pouco praticada, mas que está crescendo. Essas pescas mais leves, né, mais microlight, a parte de tencara, todas essas pescas mais light, elas estão começando no Brasil. Né? Elas são relativamente novas comparando com outras pescarias que já são mais antigas, né? E o que eu sempre tenho chamado a atenção é que nessas pescas lights, ultra lights, né, é a gente tomar cuidado com o que a gente está pescando, para que a gente não tenha que ter uma briga muito longa com o peixe, né, que a gente adeque esse equilíbrio, não tem uma briga muito extensa para não levar o peixe a um estresse complicado, porque às vezes você poderá, né, eu já tive situações de brigas longas que o peixe não sobreviveu, ele não aguentou, ele teve parada cardíaca, ele chegou a um grau de estresse enorme, não teve como recuperar o peixe pelo tempo de briga, pelo cansaço. É a mesma coisa que se nós aqui, qualquer um de nós, resolvesse sair correndo 30, 40 quilômetros sem parar, muitos de nós não chegaremos nem no final, cairemos pelo caminho, né? E alguns, por exemplo, provavelmente terão paradas cardíacas. E é isso que acontece com o peixe também, né? A gente tem que equilibrar. Eu falo muito nesse contexto do manuseio, de você ter um equipamento adequado para o peixe, que te dê prazer, mas que não leve o peixe a um estresse enorme. Né? Então o ultralight tem esse risco, da mesma forma que o excesso de equipamento, o pesado demais, na própria fisgada eu posso arrebentar a boca do peixe, quebrar a maxila, machucar demais, por ser uma alavanca excessiva. Então o equilíbrio é uma coisa importante que a gente tem que mais ou menos manter. De novo, eu peço ao pessoal que está querendo entrar,
que ou tiver paciência para guardar no final, se sobrar tempo eu consigo chamar. No meio do caminho eu tenho dificuldade porque eu tenho que desenvolver uma série de temas que é a proposta da live. Essa live ela não é uma live de troca, de bate-papo no sentido de, né, a não ser que eu chame um especialista de alguma coisa, como já fiz. O próprio Fábio Súcio, que está aqui, nós fizemos uma vez um bate-bola sobre manuseio especificamente. Mas a minha live de domingo, em geral, ela é uma live onde eu recebo perguntas e eu respondo as perguntas. E vou respondendo perguntas que saem ao longo da live, tá bom? Então eu peço sempre desculpa àqueles que querem entrar. Se sobra tempo no final, às vezes a gente consegue fazer. Muito bem. O Arthur Perucci, ele pergunta: qual que é o melhor nó para unir empate de cabo de aço flexível ao líder de nylon ou fluorcarbono? Arthur, vamos por partes, né? Porque é o seguinte, dentro da família de nylon, de aço flexível, você tem aços que são realmente muito flexíveis e que te permitem dar nó. No fly a gente usa muito isso, ok? São aços finos, de alta resistência, mas feitos de uma maneira que eles são como uma linha. Então é possível dar nó neles. E aí sim dá para fazer emenda com nó. Tá? Existe uma outra gama de aço flexível, normalmente encapado com plástico, que são feitos para encastoado, para empates de aço, para você pescar com isca natural ou peixes que cortam linha, que esses não permitem dar nó. Eles são flexíveis, mas eles não possibilitam dar nó. Então aí a junção é através de você fazer uma laçadinha neles com luva, como a gente faz um encastoado normal, uma hora a gente pode até mostrar isso, e a linha do líder dá um nó normal nele. Mas vamos falar daqueles aços tão flexíveis, possíveis de dar nó, que eu uso no fly, né? Ou uso quando eu estou pescando alguma coisa light, que aí eu posso usar um cabo de aço desse flexível, e eu já vi e tenho cabo de aço desse até 40 libras, 50 libras, tá? Mas eles começam a ficar cada vez mais difíceis o nó, mas eu uso bastante. Neste caso, o que eu uso é o nó único, que é o que eu mais gosto. Você teria 2 nós para usar. Veja bem, gente, toda vez que eu falo de nó, as pessoas precisam entender que é o meu nó, que é como eu faço. Outro dia eu mostrei um nó de emenda de líder trançado, ok? Com linha de multifilamento, que fica um nozinho muito petitiquinho, entendeu? E uso isso direto, já ensinei para várias pessoas, a gente já tem uma experiência grande com isso. E aí tem pessoas que veem isso na internet e falam: isso é bobagem, você não precisa fazer desse jeito, você pode fazer de outro jeito. Eu sei que eu posso fazer de outro jeito, é evidente, aliás, tem várias formas de se fazer o mesmo nó, inclusive, tá certo? Tem vários, não é o mesmo nó, quer dizer, com o mesmo resultado, evidente que tem, mas é o meu nó, é a forma como eu mostrei, então não é que está errado. Eu acho sempre não elegante a pessoa entrar dessa forma. Não, isso aí não está correto, o certo é fazer isso. Desculpa. Quer dizer, é melhor você trazer. Olha, eu faço tenho um bom resultado também fazendo um nó. Até é legal para a gente aprender, né? Em vez de só criticar, mostre para a gente. Porque eu também quero aprender, eu também vivo aprendendo coisas todos os dias, é importante para mim. Né? Então, lembre-se sempre aqui nesta live, eu estou colocando sempre a minha opinião, isso não quer dizer que seja a única e nem a mais correta, ok? Deixar isso claro porque a gente, que nem agora, eu vou mostrar 2 nós, vai ter alguém que vai dizer: mas isso vai, eu faço o outro que é muito melhor. Ótimo, mostra pra gente que a gente aprende. Então, Arthur, como é que eu faria? Tem 2 formas. Vamos imaginar que o vermelho seja o aço e que o amarelo seja o líder. Até inverter aqui na minha posição. Então, como é que eu faria? Eu faria o nó único, é uma opção. Ó. Eu faço um loop completo, dou aqui 2, 3, 4 passadas, fecho,
viro e vou fazer do outro lado a mesma coisa. Mesma coisa. Vou fazer uma laçada, vou fazer 2 ou 3 ou 4 passadas, fecho e vou encostar os dois, ó. Então eu encosto nó com nó e eu crio uma barreira. Esta é uma opção, né, que eu uso às vezes. Existe uma outra opção que também funcionaria muito bem no aço, tá? Muito bem no aço. E vocês podem pegar na internet, tem aí à vontade para vocês pegarem, e essa é uma outra coisa que eu acho muito interessante quando eu vejo o pessoal fazendo nó e mostrando na internet. Esse nó aqui que eu vou mostrar, ele se chama Albright, tá? Por que ele chama Albright? Porque quem inventou esse nó foi um guia na Flórida chamado Jimmy Albright. E ele fez esse nó. E esse nó se tornou mundialmente conhecido. Mas aí eu vejo as pessoas fazendo nó na internet, ou nó Albright, mas eles não sabem a história, não falam o nome do nó. Estou cansado de ver o Blood Nó, que é o nó de sangue, sendo mostrado como, olha, tem uma emenda aqui que é bárbara, e é legal a emenda, mas procurem dar o nome, fazer, porque é uma questão até um pouquinho de respeito, né? Tiago, o meu nó de... Você diz o quê? Peraí. Pera um pouquinho, vamos com calma. Quando a gente está falando de líder, que nem a pergunta do Arthur, que é um empate de cabo de aço flexível ao líder de nylon, este nó não vai entrar. Não é para entrar. Você está falando de um pedaço de aço. Isso não é para entrar no passador. Jamais você vai fazer um empate de aço para entrar dentro da vara, sob hipótese nenhuma. A minha emenda, sim, de líder trançado de fluorcarbono ou nylon com a linha de multifilamento, sim, o nó é tão pequenininho que você nem percebe ele nos passadores. Mas isso aqui que nós estamos mostrando agora, de aço, é pedacinho, isso é para estar fora da vara, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Então, o que você poderia fazer seria o Albright, que é você dobrar o aço, ok? Dobrar o aço, entrar com a sua linha de multifilamento, tá? Segurar e voltar para cima. Fazer ela voltar para cima, tá? E quando chega aqui em cima, com algumas voltas, uma cerca de 10 voltas, você passa de novo pela coisa e vai fazer, então, esta emenda aqui, cortar esta ponta e vai ter uma emenda que a linha vai estrangular, né, o aço aqui. Este nó chama Albright. Se você entrar na internet, você vai ver exatamente ele mostrando, tá? Então seria isso. Se vocês quiserem, eu faço outra vez aqui para vocês verem. Põe aí, se vocês querem, eu faço outra vez. Seja ligeiro aí, que senão eu vou mudar de tema, tá? O Albright, que é dobrar, né? Entro com a linha, venho aqui mais para baixo, ó, e volto circulando o aço. E isso pode ser feito também com a linha de multi no líder, ou o líder no aço, ou a linha no aço, o que você quiser, ok? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Dobro o aço ou o líder, tá? E venho com a linha de multi ou um líder, se for o cabo se for o aço aqui, entro, olha lá. Venho aqui para baixo, seguro, ó, e aí eu vou voltar enrolando o aço, tá? No caso aqui o aço. Enrolo aí umas 10 vezes. O ideal o Albright é colocado como 10 vezes, tá? Chegado isso, no final eu passo a ponta pela laçada e vou fechar. Olha lá. E vou fechar. Esta ponta faz uma base aqui para não deixar o nó subir, ok? Você aperta bem aqui para ele estrangular e você tem o nó Albright que foi desenvolvido, corta essas pontas, desenvolvido por Jimmy Albright, um guia da Flórida, um guia americano da Flórida. Isso nós estamos falando de décadas, né? Mas esse nó se tornou muito, muito, muito conhecido, muito famoso, esse nó, né? Então é uma coisa que é legal. Eu sempre respeito
quem desenvolveu o nó por uma questão de, assim, eu acho que é legal a história da pesca, né, ser contada. Tá bom, Arthur, eu espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, né? Eu não sei porque exatamente ficou aquela coisa do qual tipo de empate que a gente vai falar. O Saulo Magri, ele me diz o seguinte: o que eu acho da pesca em pesqueiro? Eu acho ela muito legal. Eu acho que é uma pesca extremamente técnica. Se alguém acha que ir num pesqueiro hoje, você simplesmente chega lá com qualquer equipamento e joga e vai ter a mesma eficiência do que o pessoal que desenvolveu a técnica específica para pescar em pesqueiro, vai estar enganado, porque os caras são bons, os caras são feras, os caras são craques, desenvolveram isca, desenvolveram material, desenvolveram formas locais, entendimento, leitura do pesqueiro, leitura do lago. Hoje as fábricas de varas de equipamento têm muito, mas muito equipamento próprio para pesqueiro. Fui visitar algumas fábricas de vara, fábricas não, que ou montam varas aqui ou trazem, mas marcas de vara, né? Escritórios. Gente, eu fiquei impressionado da quantidade, eu não fazia ideia, porque eu não sou um pescador de pesqueiro. Eu não tive esse início, o meu princípio foi na televisão, eu comecei a pescar tarde, eu não comecei a pescar cedo, né? Já era adulto quando eu comecei a pescar, eu não gostava de pescar antes, então eu já tive a oportunidade de pescar fora, pescar sempre na natureza. Depois veio a televisão, que me levou então para muito mais fora, e países e tudo isso. E eu não tive essa formação de pesqueiro, mas às vezes eu vou lá num pesqueiro, eu dou aula, né, num pesqueiro, aqui no pesqueiro Tamburi, eu dou aula de fly, eu dou aula de arremesso de carretilha, faço meus cursos, é um dos locais que eu faço o curso, e eu fico admirado de ver a diferença entre o craque, o cara que realmente entende do pesqueiro, que desenvolveu, que tem experiência ali, e o amador que é bárbaro também, mas que ele chega ali para se divertir, para brincar. Os campeonatos de pesqueiro hoje são fantásticos, Saulo. Eu tenho acompanhado alguns através da Fish TV aqui no Maeda, porque eu moro em Itu, estou próximo aqui do Maeda, e eu fico admirado de ver quanta técnica foi desenvolvida para pesqueiro. E eu fico olhando, nossa senhora, que coisa boa, hein? E inclusive muitas delas dá para a gente aplicar na natureza, como da natureza dá para aplicar no pesqueiro. Então eu acho que é uma atividade muito legal, que merece todo o nosso respeito. Não venha mais com aquela conversa antiga que tinha quem pesca e pesqueiro, não é um pescador tão prof, não tem nada disso. Às vezes são muito mais craques, às vezes, do que muita gente que está pescando aí na natureza, tá bom? Então é muito legal isto. Tiago, na minha infância, nós morávamos na fazenda, né, no interior de São Paulo. Eu vivi muitos anos na fazenda, depois eu fui para o interior estudar, depois férias todas eram na fazenda, então a gente até brincava ali, ia pescar uma tilapinha no açude, uma carpa no açude, mas nunca gostei. Eu nunca tive prazer por pescar, pescaria nunca foi uma coisa. Depois nós tivemos casa em Ubatuba, ia sempre para Ubatuba, também saía ali, às vezes o pessoal ia pescar, corricava uma anchova, mas assim, sempre para mim era um programa chato, tá? Eu começo efetivamente a pescar ali já na faixa aí dos meus 25 anos para frente, 30 anos, tá, de idade. Aí realmente eu tomei gosto por pescar. Até então não era uma atividade que eu não gastava um segundo de tempo para fazer. Mergulhava, fazia caça submarina, sim. Hoje eu não faço mais, até porque eu não mato mais, mas mergulho ainda para observação, para ver fotografia, coisas do tipo. Isabela está assistindo. Isabela, minha cunhada lá de Portugal está assistindo a minha live. Que honra, Bela, que honra. Eu fiquei sabendo agora aqui, que bom, fico muito feliz com isso, viu? Espero que todos estejam bem, seu marido. Talvez precisa trazer seu marido para pescar outra vez, né? Porque ele gostou muito, mas depois parece que você proibiu ele de pescar e ele então tá sentindo falta, mas mande ele para mim.
Então vamos em frente. O Walter Aguiar. O Walter, o Walter me pede para contar relatos de pescadores que foram pela primeira vez ao Amazonas e que deve ser top. E eu vou contar então, a primeira história que eu vou contar muito rapidamente é exatamente do marido da Isabela da Bela, que está lá em Portugal, o Manfred, que foi pescar pela primeira vez comigo no Amazonas, e foi uma experiência que ele ficou encantado, mas foi muito divertido, porque ele é todo meio trabalhado no barco, né? Meio desajeitado e tal, mas quando ele pegou o primeiro tucunaré dele com isca artificial, deu aquele brilho no olho, aquela emoção, aquela sensação, e é isso que me dá hoje um prazer enorme, é quando a pessoa que está comigo sente aquela emoção que a pesca esportiva pode trazer. E o Manfred adorou a pescaria, pescou um monte, mas ele é super desajeitadão no barco, depois ele foi melhorando, mas ele teve uma característica que ele me quebrou 2 varas durante a semana. Foram 2 varas que ele quebrou por causa desse todo. E o iniciante, e quando você está aprendendo, realmente acontece isso, né? Você toca a vara na borda do barco, fisga às vezes com excesso de força e coisas desse tipo. Manuel Simplício entrou pedindo uma participação. Bom, muita gente pedindo, deixa eu chamar então o Manuel por um tempinho aqui, depois eu volto a contar as histórias. Não saiam daí, tá? Porque tem muita história boa para contar. Deixa eu ver aqui. O Manuel Simplício Neto tá aqui, vamos ver. Cadê ele? Enviar, entrar com... Vai entrar. Senão eu volto aqui para minha live. Eu vou voltar para minha live. Então, pessoal, tá claro? Tá perfeito, né? Muito bem. Então vamos lá. Então essa história do Manfred foi muito interessante. Entrou? Quem entrou? Mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo na live. Entrou? Alguém entrou aqui? Entrou, mas não, para mim não está aparecendo, Manuel. Não consigo. Não tá. No meu celular, na minha coisa, não está aparecendo. Eu peço desculpas a você. Tá meio off a coisa. Eu vou pedir para você sair, depois tenta entrar outra vez, tenta chamar de novo, por favor. Tá? Para não ficar, porque senão, por favor, vou pedir só você que saia e depois a gente tenta entrar outra vez. Tá? Então eu vou seguindo com as histórias, tá certo? Até a gente resolver essa questão. Muito bem. Então foi muito divertido, foi muito agradável, mas foi importante porque ele curtiu muito essa viagem, mas a gente parava, nadava, né? Fazia outros programas. À noite a gente dava uma passeada à noite para uma observação de jacaré, observação de peixe. Então, mostrar a pescaria, ele conseguiu entender que a pescaria não é só peixe, é mais do que isso, né? É um conjunto de emoções e de ações, e o peixe é uma delas, é uma das coisas que a gente pesca ao longo da pescaria. Então foi muito divertido, e eu tenho saudade dele, de pescar com ele novamente, porque ele é engraçado no barco. Não, mas só que ele agora não vai quebrar mais minhas varas, né? Então fica nisso. E tem outras histórias, por exemplo, eu tenho uma história que eu já contei ela algumas vezes, mas eu acho que ela é importante até para vocês perceberem que o aprendizado ele nunca para, né? Eu pescando no Trombetas, e num determinado momento eu percebi na viagem que tinha uma pessoa que nunca tinha pescado na vida dele, e eu fui pescar com ele. Falei, eu vou sair com você no primeira manhã para que a gente possa dar uma adiantada e você aproveite a semana. E nós saímos muito, muito perto do barco, eu ensinei ele a arremessar a carretilha, ele arremessou a carretilha em 15, 20 minutos, já estava arremessando direitinho, e aí nós fomos trabalhar a isca. Botei a mesma isca dele, a mesma isca minha, e a gente trabalhando, e ele não conseguia reproduzir o movimento mais comum daquela isca, e que eu mostrava e ele não conseguia, mostrava e ele não conseguia, e de repente os peixes começaram a bater na isca dele, não na minha. E aí depois do terceiro peixe, eu falei, olha, peraí, faz isso bem devagarinho, que eu quero aprender o que ele está fazendo, eu quero incorporar este novo movimento, né,
na minha forma de trabalhar a isca, porque está dando resultado. Então, nesta semana, neste momento, esta ação da isca está melhor que a minha. E eu nunca vi essa ação sendo trabalhada, e eu quero aprender. E passei isso, então, para o resto do grupo, e naquela semana, aquela forma de trabalhar a isca foi a que mais resultado deu. Então, vocês vejam que a gente está num eterno aprendizado, é constante o aprendizado, né? E isso faz muito tempo. Qual é a pergunta que veio aqui? Como trabalhar a isca de barbela longa em água cristalina e nesse... Nossa Senhora! Bom, como trabalhar uma isca de barbela longa? A isca de barbela longa é somente recolhimento. Arremessa e recolhe. Você pode alterar a velocidade para ser mais fundo ou menos fundo. Quanto maior a velocidade de recolhimento, mais fundo a sua isca de barbela longa irá. Quanto mais fina for a sua linha, mais profunda a sua isca de barbela trabalhará. Ok? Então, eu sugiro que em tempo frio se trabalhe mais lento, porque o metabolismo do peixe abaixa. Então, você deve trabalhar mais lentamente para dar mais chance a ele, ok? É isso que eu posso te dizer. Então, são muitas histórias, Walter, daria para contar. Eu contei muitas histórias. Eu fiz um documentário de três episódios que foram para a Fish TV, que se chamou Contos, né? Contos. E lá eu falei exatamente diversas histórias que eu vivi ao longo da pescaria e que foram muito interessantes. A pescaria ela propicia, né, momentos inesquecíveis que faz com que a gente tenha recordações fantásticas, né, ao longo do processo. Mas vamos em frente. O Bernardino Salva, tucunaré na isca, reboja, mas parece que não quer comer. O que fazer? Bom, não é raro essa situação acontecer, Bernardino, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é entender por que, que o tucunaré está fazendo aquilo. Ele está protegendo o ninho? Pode ser, é muito comum. O tucunaré protegendo o ninho, você arremessa, trabalha a isca, ele vem, meio que quer assustar, né? Se a isca não passa muito perto dos ovos e a ponto dele abocanhar e ser fisgado, o que eu sou absolutamente contrário. Eu acho que você pescar no ninho não é uma atitude esportiva. Eu não considero um pescador, não acho que um pescador que faça esse tipo de pescaria, de arremessar uma isca no ninho, vendo o ninho, sabendo que o ninho está ali, para exatamente pegar e condenar provavelmente aquelas ovas que vão ser atacadas pelos predadores. Isso eu já vi várias vezes, né? Sem pescar, só de parar, ficar olhando e vendo como os predadores trabalham e estressam o casal, e ainda você vai jogar e tirar. Então, eu acho que não é uma atitude esportiva, né? Eu acho que o pescador, ele se faz isso, ele simplesmente corta o esportivo do seu adjetivo, do seu pescador, e diz: eu sou um pescador e não um pescador esportivo. Eu não considero. Isso é a minha opinião pessoal. Eu sou rigorosamente contra você fazer isso. Então, se o tucunaré está no ninho, qual é a atitude? Ou defendendo a sua prole, que também é uma outra forma errada de esportividade, não se deve ser feito sob hipótese nenhuma, tá? Eu acho que quem faz isso, ou quem orienta, ou quem estimula essa pescaria, deveria repensar, né? Principalmente se for um formador de opinião, deveria repensar e não estar ensinando coisas que não deve, simplesmente para pegar um grande exemplar, porque eu sei que pega grande exemplar no ninho, eu sei que pega grande exemplar nos filhotes, mas isso não justifica, isso não é desculpa suficiente para você condenar uma, uma ninhada, né, a deixar ela exposta aos predadores, né? Então, é um pouco disso, Zé. Eu acho que você precisa entender. Mas, spinnerbait, uma isca vibrante, já me aconteceu de tucunaré, não está com muita fome, não está querendo comer, está querendo mais assustar a isca, não por ninho nem por filhote, mas não está afim disso. Uma isca pequena, vibrante, deu resultado, funcionou, né? Eu acho que você tem que testar coisas, né? Testar sistemas, testar ações diferentes das iscas, mas eu gosto aí para essa situação, eu gosto muito do spinnerzinho,
né? Que tem aquela colherzinha que vibra, 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 e às vezes irrita ele um pouco e ele pega. Tá bom? Luiz Fernando, Cutter. Bom dia. Gosto de tentar tucunaré grande, por isso o guia sempre fala hélice, hélice, hélice. E você já me disse que gosta de variar com o gig. Você só joga o gig quando o peixe refuga? Erra? Ou se essa... Não, Luiz, não. Eu gosto dessa conjunção no tucunaré grande de hélice e jig. Trabalhando com hélice, rebojou, tá? Eu não jogo a hélice novamente, porque ela é uma isca que é muito barulhenta, ela pode estar, e jogo um jig em cima. Isso é uma ação, é um tipo de pescaria que eu faço. Mas eu uso muito jig ao longo do dia, só o jig. O jig é muito atrativo no tucunaré grande também. Então, eu quando tenho, porque a isca de hélice, ela é uma isca que cansa a gente. Então, eu uso um pouco hélice nessa conjunção com o jig, depois eu uso somente o jig. Eu tenho usado iscas de meia água um pouco maiores para atrair o tucunaré grande, mas é tentativa e erro. Por exemplo, no Juma, o ano passado, quando eu estive lá, estava funcionando muito bem a isca, o jig, a hélice não estava funcionando. O jig estava funcionando muito bem, a isca de meia água estava funcionando muito bem, e o spinnerbait, o spinnerbait é aquele V, que tem aqui embaixo o chumbo e o anzol e um penacho, e o V em cima tem uma colher que gira, estava funcionando muito bem. O shed estava funcionando. Shed são iscas soft, pessoal, iscas de silicone, eu acho que tem uma apresentação mais natural. E estava funcionando muito bem. Então, ou seja, varia muito, mas é uma conjunção boa, sim, a hélice com o jig, ok, eu uso. Uso também somente o jig e uso também outras alternativas, tá? Porque eu sempre estou testando e vendo o que vai funcionar. No Itapará, o ano passado também, a hélice não era a isca que estava dando resultado. Ah, se pegou alguma coisa? Se pegou. Mas não era a isca top, de maneira nenhuma. O jig tá, porque o peixe estava no meio do lago mais fundo. Porque a água baixou, esquentou na margem, diminuiu a estrutura da margem e esquentou a água da margem. Ele veio buscar uma água de termoclina mais interessante, veio para o meio do lago. Como estava quente, ele também estava mais lento. Então, iscas jig, shed, trabalhado lentamente no fundo, no meio do lago, era o que estava dando mais resultado. Então, tudo isso são estratégias que a gente vai de acordo com o que está acontecendo. Agora, o guia, às vezes, ele tem uma experiência e o guia é muito interessante, a gente tem que ouvir guia, tem que conversar com o guia, faz parte do jogo. E é importante, o guia representa um bom sucesso da pescaria. Mas a gente também tem que questionar o grau de experiência que ele tem ao longo da vida, tá certo? Às vezes ali hélice funcionou muito legal para ele e tal, não sei o quê, naquele momento está funcionando, vai em cima do que ele está falando e teste outras coisas. E eu já surpreendi guia muitas vezes na minha vida, mas muitas vezes. O guia falou, não, é assim, calma, vamos tentar. E de repente fala, nossa, funciona também, né? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. É isso. Pouca gente pescava de guia, de giga. Hoje muita gente pesca de giga. A gente foi mostrando que giga é eficiente. Mas antigamente pouquíssima, porque todo mundo achava, giga enrosca, giga enrosca. Giga enrosca de acordo com o seu trabalho. Eu trabalho o giga e vendo ele, às vezes, até na superfície. E trabalho, eu gosto de ver o giga. Então, o meu não enrosca. Mas se você deixar ficar batendo no fundo e trabalhando no fundo, vai enroscar. É do jogo da vida. Tá bom, cara? Então vamos em frente. O que mais? Temos alguma questão? Deixa eu ver. Putz, ainda bem que minha foto de perfil está com o Tucuna deitado. KKK, é isso mesmo, senão eu ia puxar a orelha. Você é meu aluno, uai, você fez curso comigo, já viajou tanto comigo para pescar, caramba, é isso aí. É, Antônio, Antônio Varenga, ele fala o seguinte, quer dizer, varas em partes são confiáveis? E as emendas, se elas se travarem? Bom, são confiáveis. As varas em partes de boa qualidade são confiáveis. Faz tempo que eu trabalho só com varas em partes, tá? Eu não tenho tenho varas para curso, mas eu não viajo mais com varas sem ser em partes. Funcionam muito bem, arremessam muito bem, trabalham muito bem, o peixe são resistentes. Evoluiu, gente. O passado é passado é assim.
produz inicialmente, não é legal, não vai para frente, e de repente desenvolve alguma coisa legal, né? E hoje em dia um material de partes é muito bom. Eu estou, inclusive, desenvolvendo agora para lançamento no começo do ano varas em partes para peixes pesados, para peixes grandes. Vai vir varas aí de 50 a 200 libras em partes para você levar dentro da sua mala, mas que aguentam, Rojão. Já foram testadas, já botamos peixe grande, já testamos de diversas formas. Então é isso, é questão de qualidade, funciona. Acontece, sim, das partes ficarem difíceis de tirar, aí tem todo um processo para tirar. Mas teve uma vara minha, que por sinal, que foi um erro nosso. Uma vara de praia, a gente deixou ela montada mais de um mês na praia e aí colou aquilo, e não teve jeito. Mas uma coisa que eu sugiro, até trouxe aqui da pergunta, sabe esse paninho aqui de borracha que normalmente se usa para colocar como coisa de mesa? De mesa, olha eu. Gaveta, ou então aquelas toalhinhas para pôr prato na mesa. Como é que chama a toalhinha para pôr prato na mesa? As que a gente põe. Jogo americano, tá? Esse aqui era de um jogo americano, inclusive, esse borracha. Então você corta, leva duas dessa, porque isso aqui, quando você segura na vara e puxa, você tem muito mais aderência porque é borracha. Tá? Ou câmera de ar, ou luva de borracha, luva médica, cirúrgica, tudo isso pode funcionar, porque às vezes sua mão escorrega, tá bom? Mas funciona assim e são altamente confiáveis. Muito bem. Vamos entrar agora Eu quero falar com vocês um pouquinho, eu vou falar só dos custos de viagens, e aí eu vou entrar no tema principal, que é a extração de anzol, que eu acho que vale a pena, e vocês vão ver formas bem interessantes aí de tirar o anzol, né, do corpo da gente. E podem colocar aí, aqueles que já tiveram alguma fisgada aí, vai ser legal, né, de vocês. Muito bem. Cursos, pessoal, curso. Nós temos agora, para aqueles que já pescam de fly, que querem. Tivemos um festival aí, o pessoal foi super bem, é divertido, é uma pesca linda, é uma pesca produtiva, vale a pena. Então, se você já pesca de fly, mas você quer evoluir, você quer ter novos recursos, você quer aprender arremessos diferentes para situações que você vai enfrentar no seu dia a dia, venha fazer esse curso do dia 22 de junho agora, que é um fly avançado. Muito bem. Se você não está assim, mas faz tempo que você não pesca, está precisando fazer o fundamental de novo, ou nunca pescou, esse curso eu tô fazendo os dois cursos ao mesmo tempo, tá? Vamos fazer um fundamental e juntamente um avançado, porque eu resolvi fazer um grupo muito pequenininho, então eu vou fazer exatamente as duas atividades. Ok? Então, se você quer aprender a pescar de fly, pode vir, que vou poder dar o fundamental para você e vou dar o avançado para quem já está mais com domínio de linha, tudo isso. Então, esse é um curso legal. No dia 28 de julho, nós temos carremexe carretilha. Ok? Então, poxa vida, é um curso bárbaro, um curso que quem já fez ah, avaliou muito bem. Nossa, eu já pesco há tanto tempo, meu Deus do céu, que pena que eu demorei para fazer esse curso, porque, nossa, mudou a minha visão, mudou a minha vida, minha forma de captar energia, vai doer muito menos meu corpo, eu vou conseguir uma precisão muito maior, eu vou conseguir um resultado muito maior, quer dizer, uma produtividade vai aumentar, vou pegar mais peixe. Então, o curso tem né, esse objetivo. Né? E depois o pessoal do Paraná, ou aqueles que querem fazer cursos de fly num lugar extremamente gostoso, numa pousada legal, um lodge legal, em Guarapuava, no Aca Lodge, nós vamos fazer dois cursos no sábado e no domingo, vamos fazer um avançado no sábado, um fundamental no domingo, né, de agosto, 24 e 25 de agosto. Então, pessoal, se inscreva lá, o pessoal todo que fez o fundamental no Aca Lodge no último vai fazer o avançado, alguns do avançado vão repetir, e o pessoal da região, e tem espaço, e eu garanto para vocês que vocês vão ter um final de semana maravilhoso. Ok? Nossas viagens. Quem quer fazer uma viagem acompanhada, que é uma viagem comigo, nós temos aí algumas datas interessantes. Temos Juma em outubro, no Seringal Lodge, temos novembro e dezembro numa reserva lá em Santa Isabel, reserva do Teia, muito peixe, peixe grande. Tá? É um lugar especial, é uma exclusividade desse barco, são 6 anos de exclusividade ou mais.
Então funciona. O Juma também, em outubro, é lugar de peixe grande, para quem quer topar com tucunaré grande, é por aí. Tá? E depois, janeiro, nós temos Juma novamente no final de janeiro, para quem se interessar. Então, quem quiser pescar comigo, quem quiser ter uma experiência diferente, quem quiser fazer um programa realmente que vai dar saudade depois, porque vai ser legal, vai ser bom, eu não vou escolher data e nem local que não seja legal, basta pedir detalhes no direct para mim que eu vou falando. Vamos falar então agora, pessoal, daquilo que é a proposta principal. Vamos falar de extração de anzol. Eu trouxe até aqui uma desses macarrões, tira um pedaço para que a gente possa simular o braço de alguém, né? Trouxe anzol. Então, para começar, sim, para começar, né? Se você tem essa preocupação, tenha então na sua tralha de pesca pelo menos um alicate de dupla ação de corte que tenha capacidade de cortar um anzol, uma garateia com facilidade, sem grandes movimentos, sem diminuindo os traumas que podem acontecer. Um alicate realmente de corte profundo, tá? Deixa eu tirar um anzóis aqui e a gente vai olhar, né? Então, a primeira coisa, se você tem essa preocupação, pegue o seu alicate de bico e amasse a fapa do anzol. Veja como esse anzol, eu amassei a fapa. Então, este anzol facilita muito a sua vida, porque mesmo que ele entre em você, ele sai com facilidade, ó. Ele entra e ele sai com facilidade. E óbvio que o peixe agradece, é um item de manuseio. Você amassar a papa do anzol, o peixe também agradece, porque o anzol machuca não é quando entra, é quando sai. A papa é ruim quando sai. O problema de extração de anzol é quando ele tem farpa. Olha lá, como esse aqui, ó. Ai, como é que a gente vai ver a farpa, hein? Vamos ver se dá para ver a farpa aqui. Ah, aqui acho que deu para ver melhor. Aí, ó, e dá para ver a farpinha do sol. Essa farpa é um problema, porque quando ela entra, ó, ela para sair é difícil. Então, aqui tem duas formas que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte. Se o anzol entrou e é possível ir para frente, terminar de vazar a pele, é melhor. Tá? Então, se eu puder pegar esse anzol com o meu alicate, por exemplo, aqui, e ir para frente, fazendo com que ela saia, lá, que ela saia, aqui é o ideal. Este é o melhor. Vai machucar menos, porque extrair para trás com a papa tem processo, eu vou mostrar, mas é mais agressivo do que isso. Tá certo? Então, se você puder fazer isso, aí você vai perceber que quando você vai tentar vazar, a pele da gente ela é muito elástica, ela sobe. Então, vale a pena você tirar essa elasticidade. Você pode tirar essa elasticidade com um pedaço de isopor, com uma madeira mole, se tiver uma laranja no barco, ou o próprio alicate de bico, um outro alicate que você pressiona ali no lugar aberto, assim, ó. Você pressiona ali, ó, e você tira a elasticidade, tá vendo? Você pressiona, tira a elasticidade, e aí, puf, o anzol vai pular para fora. Conseguiu botar para fora? Aí que entra a importância desse alicate aqui. Porque um alicate desse aqui consegue pegar um anzol e cortar com relativa facilidade. E aí não vá para frente. Aí você volta para trás. Volta para trás porque essa área que estava suja do anzol já entrou no seu corpo. Então não faz sentido você colocar mais sujeira. Você simplesmente volta para trás e tira. Ok? Então esta é a forma ideal. Se você colocou para dentro, pôde vazar, tira essa elasticidade, ok? Termina de vazar e volta. Tá ali, ó. A ponta tá aí, ó, do lado do caixote aí. Então, dessa forma. Mas nós temos um outro problema, que é quando ela entra, né? Quando ela entra e não dá para terminar de vazar, e você tem que voltar para trás. Nesta hora, tem um sistema que funciona muito bem, eu já usei diversas vezes.
Se você pegar um alicate desse para tentar voltar para trás, o que que acontece? A tendência é você subir o anzol, é você, nesse movimento, é subir o anzol. E isso não é ideal, porque a sua farpa vai subir, pegando mais parte do seu corpo. Então, o ideal é que você pegue uma linha um pouco mais dura, passe por aqui, ok? Aqui está o braço, e vai puxar, não nesse sentido e nem nesse sentido. Você vai puxar nos 45 graus, tá? O anzol está aí, você vai puxar nos 45 graus. E apertar bem o anzol. Você aperta bem o anzol, aperta aqui em cima bem, aperta ele, aperta o anzol, tá? E dá uma puxada seca, tá? Apertou, 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 deixa eu ver se eu consigo simular isso. Apertou, 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 deixa eu entrar, apertou, apertou, apertou e puxa seco, entendeu? Quando você puxa nesse ângulo dos 45 graus, você tende a manter o anzol para ele sair reto. Ele nem vai sair para aqui, nem para cima, nem para... Ele vai sair reto. Mas quando você aperta ele, você afasta a farpa, né? Ao você apertar aqui, você afasta a farpa da parte de cima do corpo. E aí, puxando uns 45 graus por aqui, o anzol vai sair, ele vai sair na melhor posição. Se você for fazer isso com alicate, a tendência é ele subir e machucar mais. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar esse videozinho também no meu Reels, lá no meu feed, ok? E vai dar para vocês não terem uma ideia, repassar, reolhar, rever ele e ter uma ideia mais clara. Combinado, pessoal? Eu acho que nós chegamos aí no nosso momento, faltando alguns segundos. Fiquem por aí, deixa eu ver se tem alguém que quer entrar. Vamos dar oportunidade hoje, sobraram 5, mas não saiam. Fiquem aí, vamos ver o que a pessoa tem também para nos dizer. José Maria Lopes de Niterói e o Luciano Zaperin. Deixa eu chamar o José Maria, ver se ele vai entrar. Se ele não entrar, a gente tenta chamar o Zaperin. Se eles não entrarem, a gente encerra a nossa live. Não, não entrou. Deixa eu ver de novo, então, o Luciano. Vamos ver se o Luciano está disponível para entrar. Não, também não. Então tá bom, não tem problema não. Pessoal, nós chegamos no final da nossa live de hoje, o 19 de junho de 24. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Para mim é sempre muito prazeroso estar aqui. Eu agradeço demais a presença de todos, ok? E domingo que vem, provavelmente nós não teremos a live. Eu vou avisar vocês, porque eu vou estar em Tucuruí, no Topã, é um campeonato enorme da Amazônia, né, no município de Tucuruí, e eu vou ser o árbitro do campeonato. E domingo começa muito cedo lá, né? É a última etapa do campeonato, depois tem premiação e tem tudo isso, e eu sou o juiz, sou o árbitro desse campeonato, e eu então vou estar com muito trabalho, provavelmente não terei tempo. Mas eu aviso isso para vocês mais próximo lá, deixa eu sentir, deixa eu chegar lá, sentir como é que está a coisa caminhando. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, tenham um bom domingo e nos vemos numa próxima live. Grande abraço.